Olá, e vamos iniciar nossa aula número 4 da série de 5 encontros sobre vetor. E a aula de hoje é uma daquelas aulas demoradas, complexas, porém que no final vai ter uma boa recompensa para você. Que vai ser o quê? Pegar duas imagens em contextos diferentes e tentar transformar elas numa ilustração. Então, a primeira coisa que eu sugiro é fazer alguns estudos. Por exemplo, esse daqui é um estudo do meu caderno de sketch. Então, vou desenhando ali o leão, desenho também o Tarzan, dentro do meu movimento, dentro do meu traço, né? E vejo como é que eu faço esses retratos gráficos. Após isso, eu tento fazer uma fusão das imagens. Então, eu fiz um molde do qual eu tenho a fisionomia do leão, né? E a juba dele, a estrutura dele vai sendo as árvores, a terra, né? O cenário onde está esse frame, né? E temos o Tarzan em primeira pessoa, né? Em primeiro plano. Então, feito essa ilustração, e obviamente você pode fazer a ilustração que você quiser a partir desse Fusion, né? Eu vou fazer a vetorização. A vetorização que eu irei fazer, eu vou utilizar duas ferramentas. Uma vai ser o pincel, só que no modo caneta, porque só para dar uma explicação no caso do Illustrator, tá? O Illustrator, o menu que eu tenho pincel, ele pode ser pincel, caneta, e quais que são as diferenças, né? A caneta, ela vai dar um movimento mais preciso para mim e eu consigo fazer a conversão para o preenchimento mais rápido. O pincel, geralmente é interessante se eu quiser fazer contorno. Não é meu objetivo é fazer o preenchimento. Então, por isso que eu vou utilizar a caneta. E vou utilizar, obviamente, a ferramenta mais poderosa do Illustrator, que é a Pen Tool. Então, eu vou fazer essa mescla entre os dois. Por que eu não vou fazer vetorização automática nesse desenho? Porque eu quero fazer uma composição de cores análogas, do qual a única base de preto vai ser o personagem, vai ser o Tarzan. Todo o resto eu vou utilizar cores análogas. E nesse caso eu vou utilizar tons pastéis. Então eu vou utilizar, o que seriam esses tons pastéis, né? Seriam essa cor terciária, né? Esse marrom, do qual eu irei partir do marrom mais claro possível, ou seja, com mais amarelo possível, até o mais escuro possível. Então, eu vou passar por marrom, ocres, né? Tentando chegar aí também nessa construção de planos. Então, é importante que a fisionomia do leão fique de fundo, as árvores fiquem num plano intermediário e o chão num plano secundário e o Tarzan em primeiro plano. Sendo assim, como é que vai ser o raciocínio? Tentando pensar nos tons terciários, do mais claro para o mais escuro. Tá? É importante dizer que tudo isso é uma sugestão. Tá? Você pode fazer com outros tons. A minha sugestão é que você trabalhe sempre com tons análogos. Então, por exemplo, se você quisesse fazer essa ilustração à noite, você poderia utilizar roxos e azuis. Ia ficar bem interessante com o preto, né? Se você quer fazer um tom fantasia, você pode fazer tudo em verde e assim sucessivamente, tá? O mais importante é que nesse tipo de ilustração, você pode utilizar cores complementares também, tá? Então, vamos supor que você faça o Tarzan em laranja e o fundo em azul, ou o inverso. Também fica bacana. Mas o que é interessante nesse trabalho é a gente tentar, independente se você vai utilizar cores análogas ou cores complementares, as tonalidades análogas dessas cores. Isso é que vai fazer toda a diferença. No meu caso, o que eu vou usar como contraste, ou seja, vou usar o contraste no Tarzan, vai ser uma cor neutra, que vai ser o preto, tá? Sempre nesse tipo de ilustração, que é bastante complexa, da qual a gente utiliza o imaginário, é sempre interessante você não ter medo da criação.
Então, por exemplo, você não precisa fazer exatamente o que eu estou fazendo nessa ilustração. Você não precisa fazer um leão de fundo, como se fosse uma moldura e tudo mais. Isso é uma sugestão. Mas procure temas diferenciados para atiçar e ser um desafio para você sair do lugar comum. E procure estudar antes de fazer a ilustração. Muitas vezes a gente pega fotos, né, como eu iria fazer. Eu iria pegar as duas fotos e já fazer a vetorização direta, né? Mas é importante dizer que muitas vezes quando a gente faz isso, a gente deixa de experimentar, de ver o nosso próprio traço, por exemplo. Quando eu fiz o estudo do leão, e logo em seguida fiz o estudo tanto do Tarzan como das árvores, aqueles traços mais soltos que eu fiz do leão foi que me deu a ideia de juntar tudo numa moldura só. Talvez se eu tivesse feito direto com a foto, eu ia fazer uma possibilidade gráfica completamente diferente. Nem melhor, nem pior. Mas é muito bacana, e aí é isso que eu convido vocês, imaginar que você está fazendo uma ilustração, né, baseada na sua tentativa e erro, nos seus estudos, a partir do seu desenho. Isso é muito interessante, isso é muito enriquecedor e isso faz com que você se teste enquanto ilustrador. Outra coisa também, e desde já eu peço desculpa para vocês, é o tempo do vídeo. É um vídeo muito longo, então peço a vocês que vocês assistam ele fragmentado, assistam aos poucos, tá? Mas a gente teve esse cuidado de fazer um vídeo em velocidade normal, no seu comprimento, digamos assim, porque vocês precisam ter uma noção do que é uma ilustração longa, do que é uma ilustração curta, de tempo, de prazo. Muitas vezes nós não sabemos pedir ou solicitar um determinado valor acerca de um trabalho, porque a gente não tem uma noção exata da real dificuldade. Então é importante nós termos diversos tipos de ilustração. E nesse universo da ilustração vetorial, esse tipo de ilustração ela é bastante comum, ela é bastante requisitada, seja em livros, posters. Então nós optamos por essa ilustração que é um pouquinho mais trabalhosa. Eu não diria que ela é mais difícil, ela é apenas mais trabalhosa. Um tempo maior, que foge um pouco da nossa regra, né, de fazer vídeos de 20 a 30 minutos, mas, como eu disse, eu acho que em alguns momentos nós vamos ter vídeos dessa natureza exatamente para poder fazer com que você avance um pouquinho mais em relação ao que a gente geralmente faz de tutoriais, né? Como vocês puderam ver, o tutorial da última aula do Johnny Cash, né, é um tutorial bastante simples comparado com esse, mas ele tem tempos e importâncias distintas. Ali eu desenho apenas uma peça, ali eu tenho uma peça e tenho uma tipografia, né? Aqui não, aqui eu tenho vários processos. Então você pode pensar, os dois são ilustrações? São, mas a maneira de você cobrar pode ser bem diferente. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, eu fiz um molde, né, na primeira camada, e aí eu já trabalho a segunda camada para fazer cada parte. Esse trabalho, essa ilustração, ela tem essa característica. Você vai criar diversas camadas e você vai ter que ter essa flexibilidade de massas, de movimentando, colocando para cima, para baixo, vendo qual que é a melhor cor, qual que é o melhor resultado. Porque essa é a característica de um desenho com muitos processos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós vamos fazer essa juba do leão, mas ao mesmo tempo ela vai ter que parecer folhagens, né? Então isso são partes difíceis. Então como é que a gente faz isso? Fazendo várias camadas. E não se preocupe se em algum momento
essas folhagens, né, que a gente está fazendo, que lembra um pouco pelo, né, fazer essa coisa meio dúbia, né? Se em algum momento tiver uma linha que não fique legal, né, algum ponto, porque você pode editar essa linha com a seta branca ou ainda pode utilizar a caneta Pen Tool criando pontos adicionais ou ainda tirando pontos adicionais. Você faz isso de maneira muito simples, né? É só você clicar com a seta branca, né, para fazer os ajustes nos nós, ou você vai utilizar a ferramenta Pen Tool. Você vai clicar num determinado ponto da linha e você pode ou agregar o ponto ou ainda você pode ir no próprio ponto que já existe, aí você vai clicar com a ferramenta Pen Tool que ela vai eliminar esse ponto. E isso vai ajudar você a acertar melhor a sua massa, né, a sua forma. Outra coisa também que eu não quero que você se preocupe muito é em fazer o desenho e ele se encaixar perfeitamente no molde. Não se preocupe com isso. O que é que você vai fazer, né? Conforme nós apresentamos, por exemplo, no vídeo do jarro, né? Você vai utilizar o recurso do Pathfinder. Então você vai ter esse molde. Se em algum momento você ficar incomodado com a forma que saiu os resultados, as penugens, as coisas, você vai copiar e colar na mesma base, copiar e colar na mesma base e colocar numa layer, né, ou numa camada, esse molde. E aí você vai usar ele para recortar essas áreas, para usar o Pathfinder. Você seleciona os dois e aperta o Pathfinder, que aí ele vai se moldando, né, ao molde original. Durante o vídeo a gente vai ter alguns exemplos, né? Mas eu já estou avisando, porque como é uma coisa com muitos processos, você pode perder um certo tempo tentando fazer igualzinho como está no molde. E isso é uma coisa extremamente desnecessária, uma vez que você tem o recurso do Pathfinder, principalmente o recurso de intersecção, para poder acertar o molde em relação ao desenho. Então não se preocupe tanto com isso, tá? Olha aí como vai ficando, né? Vai ficando muito interessante essa jogada de tonalidades. Esse trabalho, se for para fazer ele bem caprichadinho mesmo, vai pelo menos umas 3 horas, 3 a 4 horas. Por que eu falo para ficar bem caprichado, né? Porque eu acho que deveria ter mais tonalidades de cores, deveriam ter mais folhas, né? Deveria ter mais detalhes esse desenho. Ele enriquece muito com detalhes. Mas, devido à dinâmica do trabalho, chegamos à conclusão que 1 hora, né? Pouco mais de 50 minutos, na verdade, era o ideal para o trabalho, né? Ele já é um vídeo longo por si só. Mas você que tem tempo em casa, procura fazer ele com mais calma, vários processos, vai jogando camadas por cima, vai jogando elementos por cima, que você vai ver que vai ficando muito bacana. Bom, pessoal, agora eu vou fazer essas partes aqui que são as rochas, né? Essas rochas é interessante que tenha tonalidades mais escuras do que as tonalidades acima. Por quê? É importante você ter uma hierarquia de cor, né? Então, no nosso caso, já que nós escolhemos ter uma cor leve em cima, a gente vai criando uma espécie de degradês, né? E que faz sentido, né? Seria estranho a gente fazer, por exemplo, a parte de cima bem mais escura, né? E depois ir jogando para baixo, clareando. Não daria... só se você quisesse fazer uma coisa como se fosse uma savana à noite, né? E não era o nosso intuito. A gente queria fazer uma coisa mais quente, de dia, né? Então, nós optamos por tonalidades primárias e terciárias, né? No alto, então tonalidades mais claras, e embaixo, continuando com os tons terciários, mas escurecendo, tá?
Volto a dizer, isso é apenas uma sugestão. Mas o que é importante? Não faça tonalidades claras em cima e claras embaixo, porque você não dá ritmo. Ó, só para uma observação. Olha aí o que eu falei para vocês não ficarem tão concentrados com a questão do recorte. A gente vai utilizar um Pathfinder agora, aí, né? A gente copiou e colou, fez utilizando os dois moldes, né? E aí, com a intersecção, ele vai fazer o recorte. Olha aí. Copia e cola. Vai colar para frente, isso é muito importante também, né? Na mesma camada, seleciona os dois. E aí, com o Pathfinder na intersecção, né? Aí ele vai fazer o corte necessário. Olha aí. Então, veja que você não precisa se preocupar tanto, né? Não precisa, ai meu Deus, eu tenho que fazer igualzinho. Não, você não precisa fazer igualzinho. Você faz e depois você realiza o corte que vai ficar bem mais simples, ok? E você pode fazer isso em diversos processos. E particularmente eu estou achando que está ficando muito legal esse desenho aí. Tá? Apenas lamento que não há o tempo realmente necessário para fazer essa ilustração, né? Eu sei que muitos vídeos, né, o professor, né, ou o autor do vídeo, ele faz acelerado, né? Particularmente, já me foi solicitado pelos alunos, né? Faça o vídeo acelerado. E eu digo para vocês que isso é uma das únicas coisas que eu não irei fazer. Porque o que acontece? O meu intuito aqui não é o de demonstrar para vocês o que eu sei fazer. O meu intuito é de ensinar vocês. Eu já vou ter uma perda de ensino, porque o ensino não é além de não ser um ensino presencial, não é um ensino do qual eu troco experiências. Eu não estou em contato com você que está assistindo e tiro as dúvidas na hora. Então isso por si só já é um prejuízo enorme no sistema de ensino. Na verdade isso é o que a gente dá o nome de videoaula, né? Que a gente torce o quê? Que a gente apresente, se você tem dúvida você dá stop e a gente fica na torcida de que se você rever a explicação ou a demonstração você consegue fazer, né? Então, como professor, eu entendo, né? Acredito que você vai conseguir aprender se você ver o fluxo normal, mesmo que demore. E mesmo que eu perca qualidade com isso. Como eu disse, esse desenho aí para mim deveria demorar pelo menos umas 3 horas. Estou fazendo em uma, né? Então, há perdas, naturalmente. Mas é melhor ter essas perdas, mas ensinar o essencial para vocês, ou demonstrar o essencial para vocês, do que de repente fazer um vídeo extremamente com velocidade e tudo mais, e vocês não entenderem como é que são feitos os devidos movimentos. É importante lembrar que o público-alvo que eu busco aqui é o público iniciante. É aquele público que não sabe trabalhar ainda com as ferramentas e com poucas ferramentas ser capaz de fazer muita coisa. Dito isso, pessoal, veja como é que a gente está evoluindo aí nas massas, está se criando, né, a forma. E é bem interessante, né, como fica diferente dos estudos iniciais, né? Eu, particularmente, amo desenhos com contorno. Então, para mim, por si só, isso já é um desafio, você abrir mão do contorno para poder fazer uma ilustração. Isso para mim é muito difícil, muito complicado mesmo. E eu fico muito feliz de me abrir para essa possibilidade. Isso é uma coisa, isso demonstra ou denota, né, um crescimento de minha parte para fazer esse trabalho, um crescimento técnico, né, e sair da zona de conforto. Uma vez que não é minha especialidade fazer ilustrações sem contorno, né? Então, eu ensino vocês e ao mesmo tempo aprendo
cresço como artista. Isso é muito importante no nosso desenvolvimento. Pessoal, veja que a árvore a gente vai fazendo com a Pen Tool. Você vai escolher qual é o seu melhor equipamento. Eu, apesar de ter uma tablet, no Illustrator eu gosto muito de utilizar a Pen Tool porque eu acho que ela é a melhor ferramenta do software. Então, além de utilizar a tablet, eu uso muito o mouse. Inclusive, esse trabalho específico é que fazer as árvores da maneira que eu fiz dá muito trabalho no mouse, né? Mas ele é 90% do trabalho eu fiz no mouse. Com exceção das árvores com aqueles toquinhos, né? Com aqueles pelinhos, né? Esses pelinhos que estão nessas massas aí. Que eu fiz com a tablet usando a ferramenta caneta. Mas você poderia muito bem simplificar e utilizar o mouse, sem problema algum, tá? Aqui, veja que a gente trabalhou a hierarquia, né? A gente deixou a árvore, ela precisava ficar atrás dessa penugem, né? Então, você vai com o botão direito e você só vai organizando os elementos. Então, veja ó, que vai aos poucos criando uma forma, criando uma estrutura. Olha que bonito que tá isso daí. Que interessante, né? Como fica bonito essa construção, né? Porque mesmo o espaço vazio do fundo, ele dá uma impressão de ser, por exemplo, folhas, né? Ser um outro plano, né? É como se fosse um recorte, fica muito bacana. E muito importante, pessoal, quando vocês forem fazer as revisões, né? Quando vocês forem olhar sempre, procurem ver se está nas camadas corretas, tá bom? Pessoal, agora eu vou trabalhar esses azuis. Deixa eu falar um pouco sobre esses azuis, o que eles são, né? Nas histórias em quadrinhos, geralmente nós utilizamos lápis azuis quando a gente vai trabalhar o nanquim, né? Porque quando a gente faz o escaneamento, geralmente, quando vai fazer o escaneamento, é mais fácil de limpar o escaneamento com lápis azul do que com lápis comum. É mais fácil para você apagar, é mais fácil para você refazer algum erro. O lápis azul ele não mancha o papel como o grafite mancha. Na hora de você passar nanquim, é muito mais fácil você passar nanquim sobre um lápis azul do que no lápis comum. Dependendo do lápis comum que você utiliza, às vezes a tinta não reage bem. Então, o desenhista de quadrinhos geralmente utiliza o lápis azul como um lápis para fazer esboços. Nesse caso específico, eu usei para fazer os esboços, mas usei também para fazer as informações de cores. Então, essa base que eu estou fazendo aí, né, que eu estou vetorizando, nesse azul, é como se fosse uma sombra. Eu quero que fique uma tonalidade entre a pedra grande que eu fiz, a pedra maior. Eu quero que fique uma tonalidade ali, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esses elementos nos azuis. Então, tudo que você vê de azul vai ser como se fosse um tom intermediário, tá? Eu optei por fazer dessa forma, ao invés de fazer, por exemplo, só com a caneta, né? Porque a caneta, muitas vezes, ela não dá essas possibilidades de nuance, né? E quando eu olho o desenho, quando eu tento identificar o desenho, quando eu vejo os temas azuis com os temas pretos, eu consigo ter uma diferenciação melhor, como por exemplo, nesse caso aí, né? Fazendo o sombreamento, né? Esses tons intermediários, né? Eu recomendo, isso é muito importante, que você não faça um degradê gradiente, né? Que você faça essa sobreposição de cores que vai criando um degradê, tá? Para esse tipo de trabalho. Se o seu trabalho é mais realista, né? Aí é interessante você utilizar um degradê mais suave, né? Aquele degradê soft, né?
Aí sim, você pode utilizar aquele degradê automático também, aí é mais interessante. Mas para esse caso específico, o ideal é que você utilize um tom sobre tom, né? Um tom sólido sobre outro tom sólido. Ou seja, que você trabalhe a questão das cores análogas. Repare, pessoal, como que são os processos se repetem, né? Nesse caso aí, o que é que a gente tem que fazer? Criar pontos novos, ou com a ferramenta Pen Tool, ou com seta branca, ou ainda criar sólidos, você agrega e usa o Pathfinder, né? Para dessa vez o Pathfinder solidificando. Então repare que apesar desse desenho ser complexo no sentido de ter muitos elementos, né? Ele é trabalhoso, não diria complexo, ele é trabalhoso, ele é simples na sua construção, ele é simples na sua fórmula. Isso é muito interessante, tá? É o que eu falo para vocês, a gente sempre vai utilizar pequenas ferramentas, uma, duas, três ferramentas no máximo, mas trazer um resultado muito importante. E uma coisa que eu gostaria de solicitar a vocês, né, que eu acho que isso é muito importante, tenta criar o costume de trazer os estudos que vocês fazem no seu caderno, no seu sketchbook, no seu dia a dia, traga para o universo da ilustração. Muitas vezes eu vejo muitos alunos que faz um desenho por mês, mas quer que aquele desenho fique perfeito. E sendo que você poderia ter um caderninho para registrar suas ideias, ver se essas ideias ficam legais e trazer para o mundo real, experimentar e se divertir com isso. Quantas ideias não podem surgir dessa ilustração específica? Quantos temas podem ser interessantes a partir desse tema? Né? Você pode fazer uma série de ilustrações a partir desse Fusion. Né? E reparem, esse Fusion veio do quê? Veio de trabalhos feitos no caderno, no sketchbook. Então é muito interessante, porque o sketchbook ele é um desenho pequeno que você faz numa folha A6, né? É um trabalho rápido, é uma ilustração rápida, mas que te dá um retorno muito interessante em muitos casos. Obviamente, eu não vou utilizar todas as ilustrações do meu sketchbook, mas se dentro de um universo de 100 desenhos, né? Vamos supor 100 desenhos naquele sketchbook, eu seleciono 15, eu tenho uma exposição, por exemplo. Eu tenho uma exposição para fazer, eu tenho uma série para fazer. 15 ilustrações pode ilustrar um livro, um conto infantil, por exemplo. Então, volto a dizer, o sketchbook ele é uma fonte de criatividade, de criação de repertório imagético, de soluções de criação que tem um baixo custo e uma alta recompensa. Vou dar um exemplo para vocês. Como fazer um trabalho de lettering se você não tem experiência nenhuma numa folha A0? É complicado, mas de repente se você fizer numa folha A6, uns 5, 6 estudos, vai te dar mais confiança para chegar na ilustração e de fato você fazer. Então são esses elementos que eu quero de você. Eu quero que você procure trazer a criatividade do sketchbook, que é a criatividade mais primitiva do universo do desenho, e traga essa criatividade para o universo digital. Ah, Alberto, mas a gente não pode trabalhar diretamente no digital? É claro que pode. Mas nesse caso, o que eu sugiro a você, se caso você não quer trabalhar com sketchbook, com caderninho, com absolutamente nada, que você tente trazer a mobilidade para o seu dia a dia. Porque o caderninho de sketchbook, ele permite isso. Né? O caderno de sketchbook, ele permite que eu vá num parque e desenhe. Então, que dispositivo digital pode trazer isso para você? É isso que eu gostaria que você pensasse. Eu, por exemplo, desenho muito com meu celular.
O meu celular tem um app, que é o Autodesk Sketchbook, do qual eu utilizo ele para fazer histórias em quadrinhos, para fazer desenhos de observação. Se você tem essa predisposição, de repente você pode pegar um tablet, pode pegar uma mesa, uma mesa, não seria uma mesa digitalizadora, né? Porque aí você teria o notebook, acho que seria muitos processos para você desenhar. Seria um tablet mesmo, um tablet com uma caneta, né? Com um touch bacana. Se você tem essa possibilidade, poxa, aí sim você pode fazer registros do dia a dia, do cotidiano e trazer essas ideias para o seu dia a dia de ilustração. Isso sim é muito interessante. Pessoal, veja que agora eu estou fazendo um novo processo, né? Agora a gente está entrando mais no rosto do leão, né? Propriamente dito. E tem alguns cuidados, né, que você precisa fazer aí, porque o leão, ele precisa estar realmente atrás do personagem, né? Do Tarzan. Então você tem que tomar muito cuidado com qual cor você vai trabalhar esse leão, tá? O que vai me ajudar aí é fazer o Tarzan todo em preto. Tarzan todo em preto. Outra coisa também que pode me ajudar é deixar o leão com tonalidades bem mais claras. O problema aí no caso, aí é teste. É fazer diversos testes até você chegar numa cor perfeita. E aí é que vem aquilo que eu falo das 3 horas, de você sair, de você desenhar um pouquinho mais. Nesse estudo, eu acho que a gente chegou numa cor satisfatória. Se tivesse mais tempo, eu acredito que eu faria uma cor mais clara para esse leão. Mas aí, no caso, é realmente tentativa e erro. E é num outro momento. Nesse momento, a gente vai trabalhar dessa forma. Com as tonalidades terciárias, uma cor não tão forte, né, quanto o Tarzan, mas não tão clara como eu acho que eu iria encontrar se eu fizesse mais experimentações. Eu gosto de comentar essas insatisfações, porque é o meu papel como professor, eu não estou aqui me vendendo como ilustrador, como desenhista e tudo mais. Estou me vendendo aqui, né, no bom sentido da palavra. Quando eu digo me vendendo, é apresentando o meu trabalho para vocês, para que vocês possam avaliar, né? É o meu trabalho como professor. E como professor, eu preciso explicar processos de criação. Inclusive, preciso explicar processos de criação que às vezes eu não sou capaz de fazer devido a própria logística do trabalho, né, de um vídeo como esse. Então, acredito sim que se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu acho que eu ia achar cores mais interessantes. Por isso, fica a dica para você. Você que tem o seu tempo de sobra aí, procura pensar nisso, ok? E aí, pessoal, vejam como é que eu utilizo as áreas em azul, né? Fazendo um meio tom, né, entre o rosto do leão, né, e, por exemplo, os detalhes principais. Esse olho está me incomodando, né? Eu provavelmente vou fazer um tom mais claro nesse olho. Mas tome cuidado, não faça um tom tão claro a ponto de parecer literalmente o rosto de um leão. É importante dizer aí que é uma ilustração, que são árvores, de repente aí as nuvens, né, que tá dando a impressão de ser um leão ou alguma coisa do gênero. Então tome cuidado para não ficar muito realista. Então a gente vai fazendo algumas massas, né, que vai parecendo que são nuvens, né? É muito importante a gente utilizar o abstracionismo nessas imagens, nesse caso, né? Contar com o abstracionismo, inclusive, do nosso leitor. Olha que bonito, né? Agora, eu acho que na juba, se eu tivesse mais tempo, eu faria mais tonalidades. Principalmente nessa árvore. Eu acho que essa árvore ficou um amarelo muito chapado.
Tanto é que no desenho original eu faço em azul um sombreamento, mas aí você acaba perdendo muito tempo. Mas eu faria mais algumas coisas. Olha aí, fazendo o olho, né? Vamos fazer um olho um pouquinho mais claro, mas só um pouco mais claro, tá? Para dar a entender que tem um olho ali, né? Então isso já fica bem legal, né? Fica dando uma impressão que é uma espécie de crepúsculo, né? Um sol ou uma lua ali ao longe, né? Não fica dando a impressão que é literalmente um leão, né? Bom, pessoal, vamos fazer agora a revisão, né? Então vamos colocar aqui o desenho, vamos colocar as partes, vamos procurar ver como é que a gente vai construindo o desenho. Eu acho que tem ainda mais algumas texturas a ser feita, mas tem essa área aqui, né? Essa área com cipós, né? Essa área mais escura, eu acho que é interessante a gente trabalhar um pouquinho mais, né? Uma área que mereceria um pouco mais de tratamento. O cipós, por exemplo, tá aí uma coisa que ficou faltando no desenho, esse cipós aí no caso. Numa tivesse um pouquinho mais de tempo, também seria interessante de fazer. Apesar que aí vem aquilo, né? A gente tem sempre que ter perdas e ganhos. Esse cipós, nesse desenho aí especificamente, iria se confundir muito com o desenho do Tarzan. Então, realmente aí é melhor que ele não fique nesse aspecto. Quando a gente faz um desenho, principalmente em tons em preto, o que conta muito é o traço, é o volume. Mas nesse tipo de desenho que só tem a cor, esse cipó, só se eu fizesse ele muito claro e talvez nem desse um impacto, não ficaria um impacto interessante. Então vamos lá, vamos trabalhar mais alguns elementos, né, que eu acho que são interessantes. Então tem uma grande área aqui, né, essa área mais escura aqui. Vamos ver se a gente trabalha ela com um pouco mais de qualidade, tá? Né? E aí eu quero também uma outra coisa, que vocês não fiquem tão preocupados assim, nossa, mas o que que o Alberto está fazendo aqui nessa ilustração? Eu não estou entendendo o porquê que ele fez essa decisão ou aquela decisão. Eu não quero muito que vocês se preocupem com isso, porque tem um ponto que é o seguinte: se você fez o seu próprio desenho, você vai saber o que fazer, né? Dentro daquela confusão. Quem desenha sabe disso. Quem desenha sabe disso. Sabe que muitas vezes a gente tá ali olhando, tá ali pensando, sai um pouquinho, toma um café, volta e aí traz uma ideia nova. Então quem desenha sabe que tem algumas áreas que você precisa pensar, fazer, refazer, porque foi você que fez o desenho. É diferente de, por exemplo, você pegar esse desenho específico e você fala assim, agora eu vou desenhar por cima desse desenho. É mais complicado porque não foi você que fez o desenho, tá? Então, quando vocês forem fazer esse fusion, quando for fazer essa ideia, pode ter certeza que vocês vão saber como resolver porque foram vocês que fizeram. Então tentem não se preocupar tanto, tá? Olha aí, pessoal, fiz uma área mais escura, que era aquele azul, né? Eu acho que agora ficou interessante, né? Ficou melhor essas camadas, ficou mais distribuído, tem mais elementos, né? E aí, como sempre, a gente vai acertando esses elementos com a setinha branca e tudo mais. Então, pessoal, acho que já tem uma área bastante significativa. Eu acho que mais do que isso, eu só vou gastar tempo. E eu acho que a gente deve partir agora para o Tarzan, até porque o Tarzan em si, ele vai ocupar muita parte desse desenho, inclusive, né? Muita área. Então, para otimizar um pouco mais esse desenho, eu acho que o ideal é a gente já partir para o personagem propriamente dito. Se a gente for fazendo mais coisas, mais coisas, mais coisas, é aquilo que eu falei para vocês. A gente acaba
deixando o vídeo muito demorado e é mais um detalhe estético do que qualquer outra coisa, tá? E aí também, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é saber a hora de parar. Você tem que saber a hora de parar. Isso é muito importante, tá? Às vezes você vai exagerando detalhes, 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 e o excesso de detalhes também atrapalha a ilustração como um todo. Então procure tomar cuidado com isso, tá? Então eu sei que tem no desenho original tem um pouquinho mais de detalhes e tudo mais, mas eu acho que vale a pena a gente trabalhar somente agora no Tarzan, tá bom? Apesar de eu estar falando e tá aí fazendo detalhes, né? Parece que eu fico me contradizendo. Mas isso infelizmente, é o vício do desenhista, né? É aquela coisa, você ficar querendo mexer, 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 mexer. Mas você tem que saber também a hora de parar, não é mesmo? Então, pessoal, vamos trabalhar agora o Tarzan. Eu acho que chegou o momento, né? E o Tarzan ele tem que se destacar muito da ilustração. Então, não quero utilizar preto de jeito nenhum, Alberto. Sem problemas nenhuma. Você vai ter que usar uma cor que dê destaque. Bom, pessoal, eu também vou me desafiar. E como eu venho falando para vocês, eu venho estudando muito a obra do Júlio Shimamoto. Então, assim como eu fiz com o Johnny Cash, eu vou começar pelo preto e depois eu vou jogar o branco, tá? Vou jogando as luzes. Gosto de fazer isso. Não é uma técnica que eu domino ainda. A técnica que eu gosto, que eu sei fazer, né, que eu gosto de fazer, é a técnica do desenho tradicional, ou seja, faço o contorno e depois eu vou colocando elementos em preto. Mas, como é uma técnica de estilo, da qual eu acho muito interessante e me interessa conhecer, é aqui que eu vou praticar. Então, utilizando aí a ferramenta Pen Tool, eu vou fazendo todo o preenchimento do personagem, tá? E para mim é mais simples fazer com a Pen Tool, porque o meu próprio traço, né, ajuda nisso. Eu tenho um traço bem quadriculado, então fazer com a Pen Tool deixa ainda mais quadriculado. Ele reforça o meu traço, né? Esse traço quadriculado ele é uma herança de artistas dos quais eu admiro. Tem dois artistas que eu acho que tem uma influência direta nesse traço quadriculado. Um deles é o Marcelo Campos, né? Grande artista. Hoje ele é presidente da Quanta Academia de Artes. Então é um cara que eu bebi muito da fonte dele, dos quadrinhos dele, do Quebra-Queixo, dentre outros. Então gosto muito do trabalho dele. E o Mike Mignola. São dois caras que Mignola dispensa comentários, criador do Hellboy. Então isso me ajudou muito a pensar nesse traço mais quadriculado. Fora os dois, veio também uma influência muito forte do Flávio Colin. Agora, o Flávio Colin ele não tem um traço quadriculado, ele tem um traço arredondado e mais estilizado. Então eu acho que a estilização foi mais calcada no Flávio Colin. E hoje em dia eu gosto muito desse trabalho do invertido, né, digamos assim, do Júlio Shimamoto. Só um parênteses, eu adorei a ilustração dessa forma. Eu acho que a ilustração dessa forma, só com a silhueta, resolve, tá? Eu vou fazer a parte clara, mais por um desencargo de consciência mesmo. Mas por mim, a ilustração fecharia com essa silhueta. Eu acho que ela fica perfeita. Agora, seria também um desperdício simplesmente não fazer essa parte em branco, né, do personagem, uma vez que eu o fiz e no desenho funcionou muito bem. Então, vamos fazer, tá? Mas lembrando que no vetorial, né, você pode inclusive se propor, né, a fazer versões diferenciadas. Bom, pessoal, vamos agora para a parte praticamente final do desenho, né, que vai ser essa base de luzes, né, e a tanga, né, do personagem, né?
E aí, no caso, é interessante vocês utilizarem uma cor bastante clara. Então, assim, o Tarzan em si, ele vai ser uma guerra de contrastes em relação à ilustração final. Tá? Então, você vai utilizar a cor mais escura e você vai utilizar também a cor mais clara, para que ele fique bem destacado mesmo, que ele seja realmente primeiro plano. E não só isso, que ele seja o único elemento realmente concreto dessa ilustração. Porque todo o resto ele é abstrato. Afinal de contas, não existe um céu com cara de leão, né? Não existe árvores que juntas formam uma juba de leão. Né? Então, por favor, né? Isso tem que ter uma característica de sonho. E aí volta a minha própria provocação, meu senso crítico. Será que não funcionaria se eles fossem um pouco mais, as tonalidades fossem um pouco mais claras? Vale o pensamento. Né? Então, eu vou trabalhar com isso. Não se preocupem, esse amarelo vai sumir. Eu estou utilizando só o amarelo para eu poder ver onde é que estão as áreas. Né? Eu não vou utilizar o branco nesse momento, porque realmente eu iria me confundir com o que eu tenho ainda a vetorizar, apesar de ter áreas aí com lápis azuis, né? Mas eu prefiro utilizar esse amarelo que me ajuda a ter uma ideia mais clara do que fazer. Tem uma coisa interessante, né? A silhueta ia ficar um pouco esquisita essa questão do ombro dele, né? Do cotovelo aqui. Realmente, se eu deixasse só a silhueta, né? Então, de certo modo, esse facho de luz, né? Acaba ficando interessante. Pessoal, uma coisa que é muito bacana quando vocês puderem, eu não sei se vocês fazem isso, né? Como eu fiz agora, é de tentar pensar quais são as suas influências, quais são as suas referências. Tome cuidado com algumas respostas do tipo: ah, eu não tenho uma referência. Ah, eu tenho diversas referências. Ah, eu não tenho um artista que eu sigo. Tome um pouco de cuidado com isso, porque, primeiro, que isso não é verdadeiro. Né? A gente sempre tem artistas que a gente segue mais do que outros. Se a gente não tem um artista específico, nós temos movimentos que a gente segue mais do que outros. Nós temos padrões de arte que a gente segue mais do que outros. E é importante você ter o seu senso crítico e tentar pensar quem são esses artistas, para você também ter uma certa delimitação de uma delimitação de direção de arte e de mercado, inclusive. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Então sempre tente, né, dentro do possível, pensar a respeito disso e fazer algumas ponderações ou algumas colocações. Isso vai sempre engrandecer o seu trabalho. Quando eu falo que Marcelo Campos, Otávio Cariello, nossa, Otávio Cariello é um artista do qual esse quadriculado meio realista vem muito dele. Então, quando eu penso nesses artistas, no Mike Mignola, no Flávio Colin, quando eu penso no Júlio Shimamoto, além de eu engrandecer esses artistas, porque eu demonstro que eles são artistas dos quais realmente fazem diferença na minha vida, eu penso na minha crítica genética. Eu penso nos artistas que eu vou acompanhando ao longo dos tempos, né? E o quanto eles são interessantes no meu trabalho. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante. Então, se vocês puderem sempre pensar nos artistas que vocês acham interessantes e depois isso ir agregando no seu trabalho e você procurar ver o que é só seu, isso é muito interessante. Tá? Essa álmaga de artistas é o que faz com que você tenha o seu próprio traço. Vamos substituir agora esse amarelo, né? Que não tá legal.
Bom, pessoal, vou só finalizar aqui algumas áreas. Essa perna, ela tá problemática, né? Ela tá com um erro de anatomia. Eu estilizei ela de maneira equivocada. Então, no vetor, vamos tentar melhorar, tá? Mas tá ficando bem legal, né? O resultado tá bem satisfatório. Eu tava preocupado como é que ia ficar o resultado sem ser só a silhueta, né? Mas tá ficando bom, tá ficando interessante. Acho que valeu a pena a gente trabalhar essa área, né? E, de certo modo, tô bem feliz que essa técnica da xilogravura, do Shimamoto, eu tô conseguindo absorver com uma certa qualidade. É complicado quando a gente é, utiliza uma técnica da qual a gente não é especialista, né? Mas é isso, né? É a forma que a gente tem de aprender, né? Bom, finalizando, né? Fazendo os últimos detalhes, chegando no final do vídeo, né? Isso é uma vitória para todos nós, né? Quem acompanhou até aqui, né? Não é fácil você pegar um vídeo de 50 minutos, né? Mais de 50 minutos. Então agradeço demais quem chegou até aqui, né? Eu sei que não é fácil, né? E agora nós vamos para os ajustes finais. O que são esses ajustes finais? Ah, repare que tem algumas linhas aí em preto que não estão legais, né? Elas estão muito juntas com as linhas brancas. Então a gente vai fazer esses ajustes e vamos ajustar a cor, né? Também, que é muito importante. Então a parte do branco ela tem que ser uma cor clara, né? Uma cor clara que se destaque dos outros, né? Então acho que a gente consegue isso, né? E o preto é preto, não tem jeito, né? Então acho que a gente conseguiu deixar o Tarzan, né, digamos assim, em primeiro plano, né? Vamos fazer a tanga dele. Também a gente não vai fazer uma tanga verde, gritante, vamos fazer uma tanga mais dessaturada. Então acho que aí funciona bem, né? E vamos só fazer os ajustes finais, né? Para que a imagem fique bem adequada. Essa parte fique com uma cara de xilogravura, né? Fique bem mais interessante, né? Que ela tenha pesos, né? Em relação a esses espaços aí em preto. Bom, pessoal, chegando mais ao final de um workshop, mais uma vez peço desculpa a vocês pelo tempo desse workshop. Sinceramente, eu espero que tenha valido a pena. E se você gostou, curta o vídeo. Se você acha que esse tipo de vídeo ajuda no seu desenvolvimento profissional, né, desperta você para o universo das artes, se inscreva no canal. Toda semana nós vamos ter um workshop diferente. Lembrando que no Illustrator você vai salvar em formato AI, e se você quiser converter para uma imagem bitmap, você vai em exportar. Então você vai poder exportar um JPEG, um PDF, né? Dentre outros formatos que você tem aí de formato bitmap, tá certo? Então vamos para os nossos ajustes finais. Eu vou deixar o cabelo mais branco, né, do que a pele, isso é importante. E finalizamos aí. Olha aí, trabalho aí. Só pequenos ajustes, né, que são importantes. Né? Você vê que o que gasta tempo são os ajustes, né? Então, faça esses pequenos ajustes para você poder ver o trabalho, né, da melhor forma possível. E após isso, eu acho que aí a gente chega num resultado final, tá? A parte de trás da perna, né, seria interessante cobrir essa parte aí que tá o preto, porque fica uma coisa estranha, né? Então é melhor cobrir, isso é ideal, né? Então vamos cobrir aqui. Vamos fazer essa parte aqui. Aqui não vai dar tempo, né, para criar pontos novos. Então o que a gente faz? Cria um quadrado novo, né? E aí a gente fecha no Pathfinder. Olha aí, ó, faz um quadrinho, junta os dois, põe no Pathfinder e aí beleza.
Olha aí que bonito. Bom, mais um trabalho na conta, né? Vamos só finalizar aqui, fazer esse trabalho aqui dos pés, né? Que é importante também. Só acertar um pouquinho mais. E aí eu acho que a gente já está com o trabalho finalizado. Qual que é a minha sugestão? Um trabalho que exige muito tempo assim, quando você puder, saia, no dia seguinte você abre e vê se tem detalhes a mais. Acredite, sempre vai ter. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez e até o nosso próximo workshop, tá? Falta ainda mais um encontro, né? Pra gente fechar a série de 5 de vetor e espero que vocês gostem do nosso próximo workshop e que ele não seja tão longo quanto esse daí, tá bom? Muito, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, tá certo?